Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é terça-feira, tá? Último dia do mês de fevereiro. Tem novidade muito importante sobre o fechamento aí da janela de transferências, jogador em final de contrato também, tá? Muita novidade importante aí sobre o nosso Coringão, ingresso, contusão, tem muita coisa. Tá? Então, peço a ajuda de vocês para bater 85 mil inscritos, deixa o like, se inscreve, tá? Já se inscreve aí e vamos para cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a equipe do São Bernardo, tá? Que enfrenta o Corinthians aí na 7ª rodada do Paulistão. Então a gente tem essa semana livre, pega o Botafogo de Ribeirão no domingo, e aí na outra quinta-feira pega o São Bernardo fora de casa. Só que o fora de casa no estadual é um pouco mais tranquilo. São Bernardo aqui do ABC Paulista, tá? É próximo aí a Itaquera, bem tranquilo, tá? Bem tranquilo aí pro Corinthians assistir essa partida. O próximo que eu falo tá ali dentro da Grande São Paulo, tá na região e tudo mais, não tem, viagem de avião e tudo mais, horas e horas, não, mais tranquilo, tá? E aí a diretoria do São Bernardo já divulgou as informações, tá? Sobre a venda de ingressos. R$80, tá? É o valor do ingresso para visitante e meia entrada paga 40. Eu dei uma olhada rápida, ainda tinha bastante ingresso, só que acho que hoje já vai esgotar. Tá? Hoje já deve esgotar, deve cair aí no conhecimento do torcedor corintiano e deve esgotar aí a venda de ingressos para o jogo entre São Bernardo e Corinthians, dia 9, tá? O jogo é dia 9, na outra quinta-feira, dia 9, São Bernardo e Corinthians, lá no estádio do São Bernardo. Quero saber quem vai comparecer, rapaziada. Bom, agora trazendo aí um paralelo sobre as lesões do Corinthians, tá? Queria falar um pouco aí, tivemos o retorno do Paulinho e a ausência do Fausto Vera no final de semana. Antes do jogo, qual que era a situação? Fausto Vera treinou, Fausto Vera vai pro jogo, certo? Fausto treinou essa semana, não está sentindo dores, vai enfrentar o São Paulo. Titular ou não, vai ser relacionado. O Paulinho está se recuperando, deve ficar mais algum tempo fora. O que aconteceu? Do sábado para o domingo, o Corinthians não publicou a lista de relacionados. A gente foi saber que o Fausto estava fora 1 hora antes. Certo? Foi uma estratégia aí montada pela comissão do Corinthians. Não vai divulgar os relacionados, porque havia essa dúvida. Na hora que saiu, Rony e Duqueiroz como titulares, no banco o Paulinho. Tanto que o Fernando precisou mexer ali na frente da área do Corinthians, colocou o Bruno Mendes como volante. A opção foi o Bruno Mendes, porque o Cantígio machucado e o Maicon machucado, o Fausto fora. E aí, o Fernando Lázaro justificou essa ausência do Fausto Vera. É um atleta que tem tentado ao máximo ali, mas é um incômodo que às vezes retoma. Como aconteceu antes da partida. No último treinamento, pegaram novamente em cima da pancada e estamos aguardando esse retorno dele. É um atleta muito importante e que vai nos ajudar. Está próximo de retornar, esteve próximo de estar aqui ontem, mas infelizmente não pôde. Tá? Então o Fausto, segundo o próprio Fernando Lázaro, esteve muito próximo de ir para o jogo contra o São Paulo e não foi. Por quê? No último treinamento, recebeu ali alguma outra pancada, alguma coisa assim, uma dividida, em cima do lugar que já estava machucado, tá? E aí voltou a sentir dores. Foi poupado. E aí que eu falei, aceleraram o retorno do Paulinho porque precisavam de opções para volância, tá? O Corinthians estava sem opção. O Corinthians jogou com Bruno Mendes e com Paulinho no fim do jogo, certo? Porque não tinha opção. Sobre o Paulinho, tá? O Fernando Lázaro falou, é um início de temporada com espaço muito curto para o que necessita para esse momento, mas é o calendário que nós temos, nós sabíamos e temos que nos ajustar com isso. Agora, pela primeira vez, vamos ter um período de 1 semana para recuperar bem, continuar trabalhando, inserindo novas ideias e novas coisas.
o time tem conseguido, nesse curto espaço de tempo, ir acrescentando e tendo pequenas evoluções. Sobre o Paulinho, tá? Uma satisfação vê-lo jogar novamente depois dessa lesão. Um cara marcante na história do clube, querido, passou pelos processos e é uma alegria de todos. Vai nos ajudar demais. O retorno de um período longo requer tempo. O jogo caminhava para uma bola aérea forte de São Paulo. Ele é um cara de boa estatura, saiu gol, acelerou o ritmo no final do jogo, mas faz parte, é um atleta que com toda experiência nos ajudou. O Paulinho vai entrando durante os jogos, ganhando essa rodagem é fundamental. Quantificar ainda é difícil. Está no primeiro estágio, a gente não vai criar expectativa, mas será uma coisa gradual. E o próprio Paulinho comentou, né, a satisfação dele, falou que dá um receio, tá? Essa lesão no joelho, ainda mais ele que nunca teve esse tipo de lesão, né? Nenhuma lesão mais grave assim durante a carreira dele. Falou que ainda está com medo, mas está retomando aos poucos. Por quê? O joelho para o futebol você usa o tempo inteiro. O joelho no futebol você usa o tempo inteiro. É mudança de direção, é arranque, é parada. O Paulinho, movimento de cabeceio, sobe, aterriza, tá? Então assim, o Paulinho comentou, falou que esteve muito emocionado, agradeceu mais uma vez a torcida, aos familiares e aos companheiros, tá? Então Paulinho retornando aí ao campo de jogo para atuar com a camisa do Corinthians. E o último, tá, que o Fernando Lázaro falou, foi sobre o Rony. O Rony foi substituído aí no jogo contra o São Paulo. Já estava com cartão amarelo. E aí o pessoal, pô, o Rony saiu por causa de uma lesão? Fernando respondeu, o Rony não tem lesão. Ele entra como um desgaste físico normal. Um atleta que não vinha atuando por 90 minutos. Então um jogo com a demanda alta. Toda essa carga em um setor onde foi muito atuante. Fez o que tinha que fazer no jogo e depois uma troca natural. Tá? E aí o Fernando volta a comentar sobre a questão de muitos jogos na sequência, já nesse início de temporada. E tem outro ponto. O Corinthians jogou na terça, o São Paulo jogou na quinta. E olha a intensidade que foi o jogo. Principalmente pelo lado do São Paulo. Imagine se fosse o contrário. São Paulo jogou na terça, descansou na quarta. Corinthians vai jogar na quinta para entrar em campo novamente no domingo. O que já aconteceu na temporada passada, por exemplo. Então, esse tipo de coisa a gente tem que considerar. A gente precisa ter um elenco forte. O Corinthians não tem peça de reposição à altura dentro do nosso elenco, tá? Então a gente está nessa situação aí com os volantes. Hoje, 100%, só o Duqueiroz. Só o Duqueiroz. O Rony sentiu um desgaste. O Fausto pode retornar deve retornar, né, para o próximo jogo. Mas retornando de lesão. Paulinho retornando de lesão. Maicon e Cantillo fora. E o Rony saiu pelo desgaste, né, que eu falei. Só o Duqueiroz, que sai no meio do ano. Então, assim, é um momento da gente avaliar o elenco e ir para o mercado. A diretoria tá vendo, tá analisando, tá esperando. O que? Eu não sei, tá? Mas estão esperando e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora um recadinho para você que está com o saldo do FGTS parado na conta, tá? Você precisa aí para fazer uma aquisição. Pô, John, preciso para comprar uma coisa, tô com a dívida aqui, tô apertado, preciso do dinheiro do FGTS que está lá parado na minha conta. Entre em contato com a Mais Ágil, tá? Tem o número aqui para vocês. Vou deixar o link do WhatsApp também, tá? Aqui na descrição. Entre em contato, só falar lá com a equipe da Mais Ágil que eles vão resolver para vocês rapidinho, rapaziada, de forma bem cômoda. Certo, família? Tamo junto, vamos pra cima. Bom, vamos falar de mercado da bola, né? Situação aí do volante Zé Vitor, tá? Volante Zé Vitor. Estava na categoria sub-20 do Corinthians, certo? Jogador que foi contratado. O Corinthians o contratou por empréstimo. Foi lá no Globo do Rio Grande do Norte, tá? O time que eliminou o Internacional na Copa do Brasil. Viu o jogador se destacou lá. O Corinthians trouxe o jogador por empréstimo. E aí tem um valor de compra fixado em R$200 mil. Se o Corinthians quiser continuar com o Zé Vitor, paga 200 mil e fica com 60% dos direitos econômicos do atleta. Ponto.
A questão é, hoje é dia 31 de janeiro e é o último dia de contrato dele com o Corinthians. Ele tinha contrato até o fim de 2022, a diretoria entrou em contato com o Globo, falou, ó, vamos ter a copinha agora em janeiro. Tem como prorrogar o empréstimo dele por mais um mês só? Tá? Que a copinha é a grande expectativa. O Zé Vitor, volante Zé Vitor, que está no seu último ano de sub-20, estava, né? Esse ano agora ele já não pode mais jogar. Jogou a copinha, ele vai fazer aniversário, já não pode mais. Renovou o empréstimo dele para ele jogar a copinha. E o que aconteceu na copinha? Reserva na posição dele. Virou reserva do time sub-20 do Corinthians. Sabe onde que o Zé Vitor jogou? O volante Zé Vitor jogou improvisado na lateral direita, porque o Corinthians teve a necessidade, tá? Por conta dos desfalques de seleção sub-20, desfalques de jogadores que estão no time principal. E aí o Zé Vitor foi improvisado na lateral direita. Então o cara, estourando a idade da categoria já, reserva. E aí a diretoria ia fazer uma reunião, tá? A diretoria ia fazer uma reunião para definir se ia comprar o Zé Vitor em definitivo ou se encerraria o contrato de empréstimo dele, tá? E ele retorna, encerrando hoje, né, o contrato automático, retorna para o Globo. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Um cara que no último ano dele, do sub-20, não é nem titular do time de base, não é titular do time de base, não se destacou, foi para uma copinha, perdeu espaço, virou banco. Qual que é a vantagem pra gente renovar e ter esse cara só no time principal? Porque se já não pode jogar a categoria de base, vem pro principal. E o pior, numa posição que a gente precisa. Mas, se o cara não deu respaldo na categoria de base, quem dirá no profissional? Aí fica difícil, né, rapaziada? Aí fica difícil. E aí eu quero perguntar pra vocês, quem trouxe o Zé Vitor? Como que foi feita essa negociação? E essa renovação de empréstimo para ele ficar até o fim de janeiro? Tá? Era uma aposta, não era? Era um jogador que tinha potencial e aí não rendeu? Não sabemos, tá? Mas como tudo da categoria de base do Corinthians, tudo da nossa diretoria, a gente já fica com o pé atrás, sai uma notícia dessa, a gente já fica meio cabreiro, né, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre o Coutinho, tá? Vamos entrar aí no assunto do Coutinho. Hoje também, dia 31 de janeiro, encerra a janela de transferências da Inglaterra. Encerra. E aí a minha dúvida é, que era a estratégia do Corinthians. Espera fechar a janela da Inglaterra para ele sair para cá, por empréstimo. Porque a janela aqui no futebol brasileiro vai até o início de abril, antes de iniciar a Libertadores. Uma semana antes de iniciar a fase de grupos da Libertadores, fecha a janela. Tá? Então temos aí fevereiro e março. 2 meses de janela ainda para contratar. E aí essa é a minha primeira dúvida. O Coutinho poderia sair do Aston Villa agora com a janela fechada? Ou ele fecha com o Corinthians e só vem no meio do ano? Porque se não fechar hoje, que é o que está acontecendo, tá? A chance do Coutinho fechar com o Corinthians hoje é praticamente zero. Praticamente zero. Tá? Primeiro ponto, o salário dele muito alto. E o segundo, tá? Que o André Hernan até trouxe. O Coutinho não demonstrou essa vontade de retornar ao Brasil. Apesar dele saber do interesse do Corinthians, ver essa movimentação, ele não chegou no Aston Villa e falou, ó, se não forem me negociar, tem como dar uma atenção na proposta aqui do time brasileiro, do Corinthians? Tá? Eu tenho interesse, não tô sendo titular aqui, tá? Quero dar uma sequência na minha carreira, tem como dar uma atenção? Os jogadores fazem isso. Quando o cara quer sair do time, ele chega na diretoria e fala, ele conversa, ele pede para sair, tá? Ele pede para ser negociado. E não foi o caso do Coutinho. Ele tá quieto, esperando, vamos ver o que vai acontecer e tudo mais. Não chegou proposta de outros clubes. E ao que tudo indica, o Coutinho deve continuar no Aston Villa. Corinthians sonhou nesse momento,
tá? Almejou a contratação, viu que deu uma esfriada, foi atrás do Matheus Pereira, não deu certo também. E aí eu pergunto, qual é o próximo nome que a diretoria vai atrás? Ou vai falar da... É certeza, cara, é certeza. Dá 2 meses aí pra aparecer ou o Duílio, ou o Alessandro, ou o Roberto de Andrade. Não, porque a gente fez tal coisa com o Coutinho, fez uma proposta e tal, e ele não aceitou. Pronto. Pra diretoria, isso basta. Não, a gente foi atrás, não deu certo. Tá bom, mas seu elenco continua precisando de uma peça. Não deu certo com aquele jogador. Faz quanto tempo que o Mantuan saiu do Corinthians? Quanto tempo que o Willian saiu do Corinthians? E vocês trouxeram uma peça de reposição de 2 jogadores que eram titulares da sua equipe. E aí? Pô, John, mas o Willian... Trouxeram só o Romero. Só o Romero. Vocês lembram que eu falei na janela do meio do ano passado, quando o Willian saiu? Falei, ó, fiquem atentos com a diretoria. Estão falando aí que o Willian saiu no final da janela, que vai ser difícil trazer uma peça de reposição. Mas o Mantuan saiu no primeiro dia da janela, a diretoria tá há 2 meses aí no mercado e não trouxeram um atacante. Aí o Willian saiu faltando, sei lá, 2 semanas, não trouxeram ninguém. Aí vem agora, traz o Romero, pronto, resolveu o problema. Não resolveu, cara, não resolveu. A gente precisa de um meia no elenco, mais jovem. Tem o Juliano, tem o Renato, precisa de um meia mais jovem, precisa de atacantes. Só o Romero não resolve. Precisa de volante, precisa contratar com inteligência, jogador de qualidade. Mas é difícil, cara, ver esse caminho com a nossa diretoria, tá? É muito difícil e eu quero saber a opinião de vocês. Coutinho não vem. Qual deve ser a postura do Corinthians agora no mercado? O Corinthians deve ir atrás de quem? Qual jogador que deveria fechar com o Corinthians? Comentem aí, por favor. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!